E aí pessoal, Tio Elias aqui em mais um vídeo do nosso Ilustra Química. Espero que estejam gostando dessas videoaulas, são feitas com muito carinho para vocês. Sendo que agora a gente vai aproveitar e aprofundar um pouquinho mais no estudo da estrutura atômica. Lembre-se de deixar aí aquele joinha no vídeo e, se possível, siga o canal. Vamos lá. Vamos falar agora um pouco mais sobre o átomo. Primeira coisa, eu tenho que o meu átomo ele é formado por uma eletrosfera e por um núcleo, sendo que a minha eletrosfera eu tenho presença de elétrons e no núcleo eu tenho prótons e os nêutrons. Sendo que esses elementos, pessoal, eu vou chamá-los de partículas subatômicas, ou seja, partículas menores que o meu átomo, que fazem parte, no caso essas três, do modelo de Rutherford, certo? O Rutherford em diante, sendo que a partir daqui eu tenho que as minhas substâncias químicas elas passam a ser classificadas a partir do número atômico e do número de massa. Para cada uma dessas informações a gente terá uma sigla. Por exemplo, eu tenho o P, que é para prótons, N, nêutrons, A, massa e Q, carga. Indo lá para as células da nossa tabela periódica, eu terei essas informações representadas mais ou menos dessa maneira, certo? Eu tenho aqui massa, do lado do meu elemento, nêutrons e prótons, sendo que eu tenho massa, nêutrons e número atômico no lugar de prótons. Além disso, eu posso ter também número atômico acima, nêutrons e massa abaixo. Vai depender muito da representação e a tabela periódica vai explicar. A gente irá utilizar essa informação que eu destaquei. Vamos aprofundar aqui um pouquinho nas partículas subatômicas, onde eu terei aqui inicialmente o meu próton. O próton ele irá possuir carga positiva mais 1 e massa mais 1. Indo para o nêutron, como o nome já deixa claro, a sua carga será nula, zero. E a sua massa, 1. E por fim, a gente tem o elétron. A carga do elétron ela será sempre negativa menos 1 e a sua massa aproximadamente zero. Por isso que em nossos cálculos a gente irá desprezar a massa do elétron, levando em consideração apenas esses dois, que formam a massa do meu núcleo. E essas informações eu posso elaborar as seguintes relações. Eu tenho que massa é igual a número atômico mais nêutron. Eu tenho que número atômico é igual a massa menos nêutron. E tenho que nêutron é igual a massa menos o número atômico. Anotem isso aí que iremos utilizá-los bastante daqui para frente. Continuando, eu tenho algumas classificações iniciais para os meus elementos. Eu posso ter um elemento, um átomo no estado fundamental e como íon. Sendo que aí, quando eu falo estado fundamental, pessoal, é a mesma coisa de falar que esse elemento é um átomo neutro. Átomo neutro, em sua definição mais simplória, diz que ele que nesse caso não há ganho ou perda de elétron. Ou seja, eu tenho que aqui o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons são iguais.
Já no caso do íon, eu terei que o número atômico e prótons continuam igual. Mas quando chego em elétron, eu tenho uma diferença, onde eu posso ganhar elétron ficando negativo e perder elétrons ficando positivo, certo? Lembrando que isso ocorre porque a carga do elétron é negativa, então se eu ganhar, eu fico negativo, se eu perder, eu fico positivo. Sendo que aqui, massa, nêutrons e prótons não mudam, eu tenho uma mudança no número de elétrons e, consequentemente, há uma mudança na carga desse meu elemento. Vindo aqui para átomo neutro, vamos retirar algumas informações, como massa, nêutrons, prótons, número atômico e número de elétrons. Sendo que aí, eu tenho um elemento chumbo aqui. Número que eu tenho acima, eu tenho massa, nêutrons e abaixo o número atômico, que é igual ao número de prótons. Vindo aí, massa 207, nêutrons, eu tenho que fazer aquela minha relação que nêutrons é igual a massa menos número atômico, certo? Então nesse caso eu tenho 207 menos 82, totalizando 125. Prótons, eu tenho 82, número atômico também 82, lembrando dessa relação aqui, e número de elétrons também 82. Vamos fazer o mesmo agora no íon, onde eu tenho que esses primeiros aqui serão a mesma coisa, ou seja, 207, 125, 82 e 82. Mas quando chego em elétron, observe que aqui eu tenho uma carga positiva, então nesse caso ele perdeu 4 elétrons. Então, se originalmente eu tinha um total de 82, se eu perder 4, eu ficarei com 78 elétrons. E uma informação extra, quando eu tenho carga positiva, eu tenho um cátion. Algo que eu vou explicar melhor um pouquinho à frente. Vamos lá, continuando, mais exemplos. Vejam bem, aqui eu tenho átomos nêutrons e íons. Eu vou fazer a retirada das mesmas informações do exemplo anterior. Deixa eu copiar para cá. Observando aqui, carga zero significa que meu átomo é neutro. A quantidade de elétrons é a mesma quantidade de prótons, então as cargas se anulam. Já aqui eu tenho uma diferença, então eu tenho um íon, carga positiva, e aqui negativa também um íon. Sendo que aí, quando eu tenho carga positiva, eu tenho um cátion. Quando eu tiver carga negativa, eu tenho um ânion. Retirando as informações. Lembrando que a minha organização é essa, sempre essa nos nossos exemplos, certo? Massa acima, número atômico abaixo. Então eu tenho 27, nêutrons é 27 menos 13, ou seja, massa menos número atômico, que é igual a 14. Prótons igual a 13, número atômico igual a 13, e número de elétrons, quando eu tiver átomo neutro, é igual a prótons e número atômico, que também é 13. Indo para o íon, nesse caso eu tenho o número de elétrons com uma diferença. O início é o mesmo, 27, 14, 13, 13. E agora, observando lá em cima, eu tenho que ele perdeu
3 elétrons. E lembrando que a carga do elétron é carga negativa, se eu tinha 13, perdi 3, ficando mais positivo, nesse caso eu ficarei com 10 elétrons. Vamos fazer com oxigênio agora. Lembrando da minha organização, eu tenho massa 16, nêutrons 16 menos 8 igual a 8, prótons 8, número atômico 8 e elétron também, nesse caso será 8, já que é um átomo neutro. Indo para o íon, o início é o mesmo, 16, 8, 8 e 8. Chegando em elétrons, a gente tem que calcular. Aqui, lembrando que carga de elétron é negativa, se eu estou com mais carga negativa, teve um ganho de elétrons, ficando agora com... Antes eu tinha 8, ganhei 2, vou ficar com 10. Então, observe aqui, eu tenho esse íon e esse outro íon. Nesse eu fiquei com 10, nesse aqui eu também fiquei com 10. Quando isso acontece, pessoal, eu tenho uma semelhança, eu tenho algo igual. Então eu digo que eu tenho um isoeletrônico, já que nesse caso a minha quantidade de elétron é a mesma. Vamos para mais exemplos. Aqui, indique o número de prótons, nêutrons, massa atômica e de elétrons dos elementos abaixo. Analisando aqui, eu tenho que na letra A e B eu não possuo carga. Então isso significa que esses meus átomos serão neutros. Certo? Eu tenho que número atômico é igual a prótons e igual a quantidade de elétrons. Já aqui eu tenho carga e carga. Isso significa que eu tenho íons, então eu terei uma diferença na quantidade de elétrons. Vamos retirar nossas informações. Lembrando que aqui eu tenho massa, nêutrons, prótons, número atômico e elétrons para identificar. Massa é sempre meu maior número, então 197. Nêutrons eu tenho que calcular, que é massa menos número atômico, então eu tenho 197 menos 79, que vai totalizar 118. Prótons, eu terei aqui 79, número atômico, que é o mesmo, 79, e número de elétrons também 79, já que o átomo é neutro. Vamos retirar agora as informações da letra B. Massa, maior número, 35. Nêutrons, 35 menos 17, que é a mesma coisa que eu fiz aqui acima, que é igual a 18. Prótons, 17, número atômico 17 e número de elétrons 17, certo? Vindo agora para o íon, eu vou retirar as mesmas informações. E elétrons. Vamos lá. Massa, maior número. Lembrando da minha organização, massa 27. Nêutrons, 27 menos 13 igual a 14. Prótons, eu tenho 13. Número atômico 13 e de elétrons 10. Lembre-se que eu tinha 13 no total inicialmente, tirando 3 da carga fica 10. Vamos lá. Do zinco eu tenho
aqui, retirei as mesmas informações. Massa, eu terei 65,5. Nêutron, 65,5 menos 30, que é igual a 35,5. Prótons, 30. Número atômico, 30. E elétrons, inicialmente eu tinha 30, só que houve a redução de 2, ficando com 28. Esses dois aqui eu terei cátions, já que eu tenho carga positiva. Lembrando que elétron tem carga negativa, se eu perco, eu fico mais positivo. Vamos lá, exemplo 2. Certo átomo apresenta número de prótons igual a 2x mais 7 e o número de nêutrons igual a 3x mais 5. Sua massa atômica é igual a 127 unidades de massa atômica. Determine o número de prótons, nêutrons e o símbolo do elemento, certo? Primeira coisa, vamos escrever aqui um elemento genérico, um átomo genérico, representado por x. Acima eu tenho massa, nêutrons e número atômico abaixo. É só organizar nessa ordem. Então eu tenho 127. Prótons eu tenho 2x mais 7. E nêutrons 3x mais 5. Para resolver, a gente vai jogar naquela fórmula geral. Eu terei aí que massa é igual a número atômico mais nêutrons, certo? Eu vou encontrar x. Então eu tenho 127 é igual a 2x mais 7 mais 3x mais 5. Eu terei 127 é igual a 5x mais 12. Posso inverter essa equação para facilitar, então eu tenho 5x mais 12 é igual a 127. Sendo que aí 5x é igual a 127 menos 12, x é igual, resultado aqui, 115. Eu tenho 115 dividido por 5. X é igual a 23. Agora que eu tenho o resultado de x, que foi 23, eu vou substituir nos elementos de cima. Então eu tenho 3 vezes 23 mais 5 e tenho 2x, no caso 2 vezes 23 mais 7. Resolvendo eu terei 74 e 53. Se eu for fazer a soma aqui, pessoal, vai dar exatamente 127, que era o número de massa do elemento que eu estou procurando. Sendo que aqui eu tenho as outras informações. Deixa eu passar para cá. Eu terei número de prótons igual a 53 e número de nêutrons igual a 74. Indo lá na tabela, a gente agora encontra o elemento iodo, ou seja, o elemento 53 da tabela periódica é o nosso iodo. E é isso aí, pessoal, valeu, obrigado por assistir essa videoaula até aqui, siga o canal e valeu, até o próximo.